Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo espírito de Eurípides Barçanufo. Bem-vindos todos vós, bem-vindos todos nós, bem-vindos todos os seres que aqui estão, especialmente presentes como todos vós, especialmente presentes, no indicativo que em aparência é distinto, já que todos vós têm olhos carnais e todos aqueles que bem-vindos estão entre nós, não poderiam ser vistos ou notados. Isto quer dizer que, filhos desta vida, todos vós, todos nós e todos os seres que estão aqui presentes, podemos dizer que um rio caudaloso faz presentes entre todos nós. E que neste rio caudaloso entre todos nós, naquilo que podemos sobreviver, respirar, e nos naturalizar num sentido e numa direção de estar atentos de que estamos vivos. Principalmente daquilo que estamos vivos, e no momento deste rio turbulento, pouco talvez importa daquilo que nossos olhos possam notar, daqueles que estão próximos de nós ou não, daqueles que estão visíveis ou invisíveis. E neste rio turbulento, de que faz parte desta jornada entre nós, deste ato entre nós. E diz respeito que, em algo tão pequenino, podemos destacar que este algo pequenino pode significar todos os bilhões de algos pequeninos deste grande mundo. Representamos igualmente todos os seres da natureza humana e espiritual encarnados nesta terra, todos vós, e desencarnados desta terra. Ora, entre encarnados e desencarnados, entre a esperança e a desesperança, entre os trajetos, entre aquilo que não nos vemos mais, nos sentimos mais, nos integramos mais, e que diz respeito que há uma proposta à vida para todos nós. Então vamos todos nós de um modo onde esta roda gira, estaremos lá invisíveis, e talvez estes seres que aqui estão, invisíveis, tornem-se visíveis outra vez aqui na Terra como encarnados. E os olhos deles estivessem no âmbito dos encarnados e ficariam invisíveis. Isto não é pouco, isto é tudo. Esta roda está girando por todos nós. E quando esta roda gira em torno de nós, diz respeito de que mais do que podemos transitar em todas as dúvidas ou não, em todas as sequelas ou não, em todos os pormenores ou não, seja o que for é absoluto. E neste absoluto aqui estamos reinando. Existe a pólice de um ser da natureza humana e espiritual como todos vós. Há entradas específicas do que mais do que poderíamos tratar da ancestralidade. Foi de nossa feitura ancestral, mais do que poderíamos trazer dessa ancestralidade, que podemos conotar, que no poder do tempo, no augúrio do tempo, quanto poderia ser desse tempo, desta possibilidade de estarem condizentes a esta natureza humana e espiritual, todos vós e todos nós. Mas por aquele que se expressa aqui, Eurípides Barçanufo, condizente a isto. Então poderia dizer que Eurípides Barçanufo está invisível para todos nós, torna visível dentro desta possibilidade de expressão de um ser da natureza humana encarnada. Isto é muito natural e simples, e nos tempos idos, isso era muito natural
extremamente natural, o condizente a esta relação daquilo que edificou-se uma distância incomensurável e discutível, era muito próxima, e tornou-se assim tão distante. Então podemos dizer que aquilo que tornou-se tão distante, podemos tratar da efemeridade, daquilo que é efêmero, que não significa nada, ou podemos tratar daquilo que significa muito. Mas vamos dizer que isto significa muito. A precedência e a procedência significa, mas significa muito. Se passar aqui Eurípides Barçanufo, passar muitas horas para dizer para todos vós que aqui, de que é o que mais significa, de todo o reino que aqui estão reinando como encarnados, de todos vós, de tudo que ambicionam, daquilo que intentam, daquilo que edificam, daquilo que aguardam ou não aguardam. Isto é maior do que tudo, porque nos preparamos para tal. Ora, neste grande mundo de sequelas ou não, neste trânsito dos encarnados que todos vós sempre estão preparados, se preparando para algo. Mas tudo que se preparam para algo, efetivamente e absolutamente, será deixado para trás. No que? No efetivo desta importância que trazemos aqui, a maior de todas, nos preparamos para quê? Que efetivo, dentro de um poder secreto, que chegamos pequeniníssimos aqui, crescemos em algo em absoluto mais exótico que é possível e reinamos aqui como se nada disso fosse tão exótico. Se isto é não exótico, o que será então que de verdade é? O que de verdade é que aquilo que sabemos como encarnados é simplesmente nada perante aquilo que possamos saber da totalidade do trânsito de vidas, do trânsito de jornadas que nos impelem, que nos levam, que adicionam, que congregam, que misturam. E se este recado de Eurípides Barçanufo para todos vós saibam que este recado que damos agora neste princípio e que vamos tratando dele é o maior de todos. Que trânsito temos aqui, que sabemos não sabendo que este trânsito pode ser em algumas horas, alguns dias, muitos anos, poucos, muitos e tudo mais, para o que nos preparamos. Então, uns se preparam para apresentar-se em seus ofícios. Aí eles se preparam para, quando terminar o período de seus ofícios, aposentarem-se de seus ofícios. E quando aposentam-se, no indicativo de que, se não estando mais em seus ofícios, algo que os sustenta, algo que faz vigência de sustentá-lo por um período que sabe de que provavelmente é muito curto. E que este curto se estende de uma maneira nebulosa, tão nebulosa, que não o verídico, de fato, dissolve-se. No conteúdo disto, vamos dizer que apenas vieram aqui para preparar-se para algo imenso. Temos em nós, no percursor de uma humanidade inteira, de uma civilização inteira, que condiz e diz para todos nós que estamos preparando para um curso pequeno, e para outro curso pequeno, e para outro curso pequeno. Então, quando saírem daqui, se todo o objeto daquilo que intentam neste percurso desta vida, e de que fundamentalmente, inexoravelmente, se estiver pronto ou não estiver pronto, se estiver no meio, no fim ou no começo, pouco importa. Absolutamente pouco importa. Então, se todo dia, em toda estadia, em todo o nosso ato, estamos preparando por algo, em esquecimento profundo de nossos afazeres, em esquecimento profundo do que é atinente a intenções das mais minúsculas possíveis,
dos prazeres mais baratos possíveis, das aquisições caras que são baratas, ou das aquisições baratas que são caras. Ora, Eurípides Barçanufo, que discurso é este? Estais no reino dos encarnados, no reino do percurso dos encarnados é este. E o predisposto para todos nós é este. O predisposto de nossos antepassados é este. Então, os antepassados, vós sereis os antepassados de algo que virá. Então, são antepassados do quê? Quem poderá primeiro estar antepassado? Quem é antepassado primeiro? Que passou o quê para o primeiro? E passou o quê para o segundo? Onde estavam? Digam, para cada um em si mesmo, quantos anos no tempo do sol e desta vida estão depositados como encarnados? São sucessores do quê? Então somos ao mesmo tempo antepassados. E somos ao mesmo tempo aquele que realizar a obra de demonstração do que é estar nesta terra, não sendo apenas um antepassado que dirigiu o nosso curso para pequeno, médio, grande, grandíssimo, ou seja, o que for. Todo o grandíssimo nesta terra e todas as civilizações mortas nesta terra estão no precursor do que tratamos. Absoluto, apenas ruínas. E estará em ruínas. Se provisoriamente estão aqui encarnados desta terra, provisoriamente, no indicativo ainda, maior do que dizer que provisoriamente, nunca saberemos direito de que tamanho este provisório e que nos preparamos para algo muitíssimo maior. Só isto. Se por obséquio do destino, e dentro de todos os verbos que podemos utilizar, porque temos um presente de uma caixa de verbos. Neste tudo esse verbos de verbos, pegamos um deles e colocamos em nós e ele é ativado. Então podemos entender do verbo que quisermos, colocamos dois, entender o que quisermos. Isto, colocado em prática, entendo o que quero, e o que quer, entendo, e diz respeito para outro verbo, que sugere outro verbo, que sugere o substantivo, adjetivos, conectivos e tudo mais que faz parte da expressão. É um poder secreto, sui generis, que só faz parte da natureza humana e espiritual. É o único ser vigente de toda esta orbe que diz respeito a isto. O ser da natureza humana espiritual é a obra-prima de que pode realizar através desse baú de verbo tudo o que é possível. Até toda intransigência, até toda arrogância, até a possibilidade de discutir infinitamente se Deus existe ou não, de discutir eternamente o que será do outro lado, o que será o lado dos fantasmas. Somos tão arrogantes que podemos afirmar que aqui firmamos e depois lá será firmado a partir de lá. Não é assim. Lá está firmado. Lá está firmado. Toda a ciência, oculta ou não oculta desta terra, primeiro está firmado lá, há milhares de anos. Tudo que diz respeito ao consignado de todas as leis, de que diz respeito ao consignado à justiça, que se complementa com a competência do saber de gerar, de movimentar. Será que é isto pouco que tratamos? Será que vamos virar de ombros disto que tratamos? E nada disto significa nada. Então temos este direito e será sustentado. Podemos utilizar qualquer verbo ao sairmos daqui. Ou utilizamos um verbo, e utilizamos tanto este verbo, que este verbo fica o nosso codinome, fica o nosso sobrenome.
E não conseguimos aplicar a vida de outro modo, como que diz, assina vosso nome, assinamos isto tudo. Tudo isso que tratamos. Isto que tratamos, filhos desta vida. Sempre. No intento deste portal da edificação pleito ecumênico da verdade. Não é ir para a frente. Porque para a frente apenas é um desfiladeiro sem fim. Então precisamos. Então tudo que se indica no princípio e fundamento, e o fundamento é o Espírito, e o fundamento do fundamento é aquilo que reina em nós, que somos da natureza humana e espiritual, somos existenciais. Podemos ter plano diretriz em todos os modos possíveis, em todos os subterrâneos possíveis, em todos os celestes possíveis. Podemos congregar civilizações das mais adversas, mais monstruosas, mais injustas. Mas existe, sim, existe injusta, está no reino da justiça. O reino da justiça é algo que adentra em nós e de que sempre existirá. No obséquio das leis, qual a lei? Qual é o fundamento da lei? Sabe o que é o fundamento da lei? É aquela que em si mesmo diz. Ela não está naquilo que pode ser profanada ou não. A lei exata está no fundamento. E a lei do fundamento, por si só, diz que teriam 2 braços, 2 pernas, seriam bípedes, andariam em pé. É uma lei exata e diz por si mesmo. Então não há 500 bilhão de seres nesta terra andando de cabeça para baixo, de lado, como quadrúpedes ou como seja o que for. Não há metade onde nos tem a capacidade, uma metade de um planeta onde não existe a condição da lei e da justiça, seja qual for. Daquilo que possa gerar, seja o que for. Isto é o fundamento. Mas com tais fundamentos, naquilo que aplicamos ao verbo, podemos aplicar ao verbo que isto é uma grande bobagem. É um exercício de bobagem. Poderíamos aplicar o que quisermos e multiplicar por centenas de milhões de possibilidades. Então, se existem centenas de milhões de possibilidades, da onde nós perdemos, sempre vamos partir de algo, do fundamento, retornar no princípio. Retornar no princípio. Retornar no princípio, no fundamento. Quer dizer que geramos a condição em nós mesmos de que não estamos perdidos. Então, por obséquio daquilo que entendemos que não estamos perdidos, paralisamos nossos atos em algum momento e realizamos nossas obras nesta terra. Não existe nenhum lugar diferente desta terra onde pisais agora e de todos os seres que estão em outros pisos de pisar que seja distinto. Pisamos no solo. E pisamos no solo que nos atrai para baixo e nos faz permanecer ali. E pisar neste solo. E pisar no solo da Antártida. Pisar no solo do que quiserem neste orbe. Estarão no planeta Terra. Na circunstância de onde haverá os elementos de fundamento. E verá principalmente, dentro dos elementos fundamentais, os 5 principais, que absolutamente disse-se, sem eles não haveria vida. E se nadamos nessa circunstância de vida, isto é um fundamento. Então não podemos criar a nossa própria vida. Não conseguimos criar nossos próprios elementos. Não conseguimos criar nada. Então, aquilo que faz realizar a obra-prima de nos aconchegar no fundamento, ele diz por si. Quando diz por si, a lei é exata. O que é justo é exato. Quando o fundamento de uma árvore é um fundamento de uma árvore,
Toda lei daquilo que é justo é absoluto. Não precisamos de uma legislação especial para a árvore. Não precisamos de uma lei própria para ela. Isso diz respeito que no âmbito da criação está depositado para nós tudo que é possível. Primeiro tesouro, sois existenciais. Bom, se não forem existenciais, não estariam no plano existencial. Então não estariam neste vazio entre uma cadeira e outra, não existente. Mas são existentes. Podemos proclamar a vida e a morte e saber em algo que nenhum animal possa saber, de que a morte existe. Existe o instinto de preservar a vida, mas não sabem o que é a morte. Então nós, como preleção, sabemos o que é a morte e também não sabemos. Porque edificamos dizendo para nós mesmos que a morte não existe. Porque se soubermos que estamos em trânsito, nos preparando para algo, tudo é diferente. Então o fundamento, retornar à fonte quando estamos perdidos. Se algo bem próximo de nós disser não está perdido, não. Edifica na impressão própria de que não está perdido, de que não está em trânsito. Como será o próximo dia se estas impressões forem diferentes? No montante a isto, quando esta roda gira, um por um, e nos preparamos para estar nesta terra em totalidade, aquilo que preparamos em totalidade para estar aqui, nos chama, porque nós criamos laços, nós temos poderes que criam laços. Então o critério de tudo que aquilo que construímos aqui é o edifício máximo que podemos ter intenção todos os dias, ele torna-se um entrelaçado. Então querem saber como é os fantasmas de outra vida? Os entrelaçados chama. O entrelaçado chama. Numa agonia sem fim. Até que as impressões disso desapareçam. E tem um estado de conhecimento direto, de que estava em trânsito, se preparando para algo muito maior e que diz respeito a uma inteligência maior, porque estamos cegos nesta terra. Só temos olhos carnais. E só apenas olhos carnais estamos profundamente cegos. Como podemos dizer o que é a estadia maior depois de nossa estadia aqui? Podemos discutir isto. Existem todas as discussões no mundo, no âmbito do espírito, da espiritualidade, do ir e vir de todos os seres. Mas existe dentro disso a espiritualidade que quer demonstrar que dentro das impressões daquilo que temos, que somos eternos aqui, como podemos melhorar delas? Como podemos melhorar nossos semelhantes? Como que o cego vai melhorar o caolho? Digam. Como vamos melhorar nossos semelhantes se estamos cegos? Então podemos dizer que somos canais para algo que não está cego pelos nossos semelhantes e que traga a luz suficiente. Mas se é para trazer a luz suficiente
para que possa conduzir dentro do que eu entendo do verbo entender, do que é melhor neste provisório. Então não sabemos de nosso próximo. Não sabemos e não sabemos. Temos o condizente genético? Sim. Temos condizente de uma ordem, de uma inteligência, que é a obra-prima do organismo da natureza humana e espiritual, com primazia em absoluto, com inteligência para isso. E faz reproduzir por si só. Ninguém reproduziu a genética de ninguém. Ela se fez. Quando viu, já estava parecido. Quando viu, já estava do mesmo tamanho. Quando viu, já estava assim, eu dava lá. Ninguém faz. Ela se faz. Ninguém fez e intentou, dentro de qualquer parâmetro. Como poderia dizer que quisesse que dentro daquilo que percussiona a genética, de que nós preferimos algo? Não preferimos. Somos frutos desta inteligência. E assim por diante. Então, quando construímos nesta terra, no âmbito desta terra, porque algo em nós diz que somos imortais, construímos dentro do quesito que somos imortais as obras mais aberrantes possíveis, os desígnios mais fora de qualquer alcance do benefício, de qualquer algo, de por que algo, que tudo que algo. Então saiba, no maior e melhor edifício do mundo, em qualquer mundo que quiserem desta pátria ou de outras pátrias gentis, desta orbe, ali talvez moram, então centenas de seres, numa obra-prima de tudo que é possível e admirável, de que um civilizatório possa realizar pelo ser humano. Ele dá qualidade de ar, temperatura, movimento, pode subir, descer, pode dar sede, e tudo que é possível. Então, isto é reinante. Neste lugar muito grandioso e de uma obra-prima coletiva, residem centenas de seres. Provavelmente, cada dia ou cada mês, um não estará mais lá nesta terra. Isto é o civilizatório. Diz respeito que tudo que o coletivo faz, inerente à natureza humana e espiritual, diz respeito que dentro de um místico entendemos que somos imortais. Quantos aqui bem próximo todos os dias, neste edifício gigantesco, que é a obra-prima desta cidade onde reinais, filhos desta vida encarnados, um ou outro desaloja, e passa na frente de nosso nariz. Que obra-prima este que passa na frente do nosso nariz realizou nesta terra com o único máximo fundamento, nos prepararmos para algo. O que seria e como seria a civilização se não tivéssemos enfeitiçados de que somos imortais? Então, todos os fundamentos reinariam. Existe uma justiça por si só que reinaria. Uma lei que por si só reinaria. Porque quem, na qualidade de ser mortal, tudo aquilo que desejarmos por nossos semelhantes ou não, ou tudo que realizarmos nesta terra,
pouco se importaria, a não ser que todos estivessem despertos, revelados, de que aqui a primazia de algo provisório. E que dentro deste algo provisório há uma potência gigantesca em todo ser da natureza humana e espiritual de fazer valer sua sobrevivência, a sua estadia com o menor possível de sofrimento dentro do organismo físico. Mas qual seria? Qual seria? Este qual seria já foge de qualquer capacidade que temos de saber disto, porque há muitos séculos e séculos e séculos os imortais fizeram esta terra e todos eles não estão mais aqui. Se toda a qualidade existencial estiver em um lugar onde isto é o fator maior de todos, e daquilo que nos é sustentado para estar existencial, e sermos intermediários, só isto importa. Mas quando acontecer isto, em um campo de vida, ninguém está sobre necessidades. Não haverá necessidades. Não haverá, na capacidade que temos, da onde providenciar de tal modo que a miséria exista ou não exista, ou seja, em qualquer tipo ditatorial de sofrimento. Existe uma primazia, como os pássaros, como os gansos, que dê a primazia máxima. É fazer-se valer nesta terra. E dentro das leis do que seja justo possível realizar esta obra. Então não haveríamos de discutir num gigantesco desmando onde está esse civilizatório, o que é justiça social em vossas casas, com vossos semelhantes. Porque a justiça está conotado de seres imortais para seres imortais. Então, se cada um de vós, todos nós, temos um tempo provisório disso, temos este tempo provisório para realizar esta tarefa, é absoluto. Neste momento que vão realizar esta tarefa em absoluto, no momento provisório, será que vamos edificar o que é daquele tempo, naquele momento, naquele lugar? Vamos edificar o quê? Mas o maior edifício de todos os edifícios, de todos os piramidais, ou de todo exercício deste civilizatório, é o maior circuito possível que possa existir, a maior pirâmide, o maior edifício, com toda a maior tecnologia que possa existir na Terra, simplesmente cada um que está aqui, por si só. Não fizeram pernas nem pés, não fizeram toda a condição específica circulatória e tudo demais, como sempre tratamos. Sempre pegamos de presente e exercemos aquilo e acabou. Então estão diante da maior e próspera tecnologia que pode existir de todos os tempos e de que haverá. A capacidade de gerar dentro de poderes excelsos, a capacidade de ir e vir aqui, e através de um modo que se fizesse um mapa e falassem assim, em outro planeta vai ser assim, os seres que vão lá vão produzir por si mesmos. Então vai ter uma entrada onde tem uma solicitude, eles vão se abraçar e realizar um ato. E tudo isto eles não fizeram. O Pai, aquilo que sustenta e realiza a obra, vai fazer por eles. Aí eles vão dizer que é deles. E na profissão de dizer que é deles, todo o milagre desapareceu.
Então, saibam, estou apresentando para vós mesmos o maior milagre que possa existir por todas as terras possíveis, vós mesmos, como seres existenciais, num campo de vida de encarnados. Nós, Eurípides Barçanufo, o que nós desviou-se do milagre, a tal ponto que todo milagre que vier para nós não é milagre. De tudo a morte que se passar pelo nosso nariz não diz respeito a nós. Então, se o Cristo excelso materializar-se aqui para todos nós, e ele dizer para cada um, olha, esplendoroso, dizer para cada um, tem um ofício para cada um de vós agora. Saiba que são transeuntes. Designe isso para si mesmos, de onde estiver em cada ato. Tudo aquilo de inútil que fizer vai ser contra. Tudo aquilo que utilizar de um verbo, do que entender, do que pudesse utilizar como uma vitrola, vai ser contra. Então, que verbo que eu utilizo, ó Pai, ó Cristo, que verbo que eu utilizo, eu posso por vós. Eu sei por vós. Eu gero por vós. Eu caminho e sou vivente por vós. Não sou inoculador da vida. Não realizo em absolutamente nada. E dentro desta transitoriedade, que possa ser intermediário de vós. Meus olhos estão cegos, só consigo ver como o leão vê. Só consigo ver como a vaca vê. Só consigo ver como um cão vê. Mas sou da natureza humana e espiritual, então estou cego. É assim que faremos. E ele invocará, como invocou para os seus discípulos. Deixe os mortos enterrarem os mortos. Caminhemos pelo Pai, por aquilo que nos interessa e nos faz. Se tivemos uma missão desta, e começamos a edificar besteiras nesta terra, numa missão desta, a nossa missão é, dentro dos fundamentos, em primeiríssimo lugar, o Pai que me sustenta. Porque não sou capaz de sustentar as minhas células, não sou capaz de sustentar as leis cardíacas, não sou capaz de sustentar as leis da dinâmica cerebral, de que é sustentada por células e as células são sustentadas para que sejam. Então pergunte ao morto que estiver deitado, cultiva o vosso cérebro, faz vivê-lo, cultiva o vosso sangue, faz ele circular. Na propriedade disto, significa uma pólice crística direta. Só podemos saber diretamente o crístico no estado crístico. Senão estaremos na discussão crística. Se o indício de uma sensibilidade de que somos mortais ser tão grande é o mesmo que tenha qualquer alguma missão propícia dentro deste algo, realizar algo por isto, para que continue apenas funcionando, resolvemos edificar dentro do edifício. E se todos nossos semelhantes, e o que diz respeito a esses semelhantes,
Dentro de todos os fundamentos, eles são um milagre. Mas que tamanho podemos avaliar, sustentar, dar indicativos, não para o milagre, para um ser que se afastou disto, utilizou todos os verbos de algum modo, e podemos auxiliar como? Ajudar sua própria intenção, ajudar as suas petições, ajudar nisto ou daquilo. O único auxílio que podemos dar é o exemplo do fundamento, porque apenas ele o é. Mas isto não funciona neste mundo, Eurípides Barçanufo. Há muitos necessitados, há muitos com fome, há muitos sem moradia, há muitos flagelados, há muitos doentes. Tudo isto está no exercício do que todo civilizatório possa fazer por este ser, com todos os ambulatórios possíveis. Quer dizer que acha que não está funcionando? Então, filhos desta vida, sois em si mesmo o maior edifício do mundo, com a maior do que se trata na mente de todos, com a maior possibilidade científica de realização. Instantaneamente ao gol do cérebro, repercute, sabe, do que está lá embaixo de vós, do lado de tudo. É uma obra-prima. É uma obra-prima de como vem e como vão. Não há resto. Não há nada deixado de lado. Aquilo que sucumbirá será comido. Aquilo que se fez, um amontoado de pedras, um amontoado de casas, um amontoado de tudo, retornará ao que sempre foi. Ora, Eurípides Barçanufo, mas de todos os dejetos humanos que tornaram esta terra imunda, tudo aquilo que mais a natureza humana necessita, 5 elementos: o ar, a água, o fogo, a terra, muito fundamentalmente, devastando-a com princípios éticos e morais, daquilo que entenderam que fosse. E aqui estamos reinando num pequeno intervalo entre mundos, simplesmente porque é da natureza simples para nós. Só que esse convite desapareceu nesta terra. Os convites estão do olhar para olhar, daquilo que fragmentou-se e de que todo o mundo trouxe para nós todos olhar. Então olhamos disto para aquilo, daquilo para isto, disto para lá e de todos os modos. Sendo que a estadia simples daquilo de todo comunicante da natureza humana e espiritual, seja num plano ou de outro, no simples e no fundamento é natural. O natural é quando não exista mais. Sempre identificamos, muitas vezes, os seres humanos espirituais que estão gorjeando pela vida, porque há a possibilidade de tudo que é possível. Tudo que é possível. Só entendemos de nosso ser humano, dos seres que estão próximos de nós, quando dentro do nosso horror, sentimos horror alheio e temos sensibilidade no horror.
naquilo que empesteia, naquilo que adoece, naquilo que enfraquece. O intrigante, filhos desta vida, nós todos, é que se trata do Cristo. Então poderíamos dizer que é por Cristo, em Cristo. Por Cristo, em Cristo. Que significa, que traz aquilo que tratamos dentro do fundamento. E de que fundamento disto? Em primeiríssimo lugar, o Pai, que me sustenta. Em primeiríssimo lugar, do que somos intermediário disto. Em primeiríssimo lugar, e somos absolutamente ignorantes em totalidades de tudo que nos faz e perscruta. Somos cegos, só vemos a luz externa, somos incapazes de ver a luz que é a luz e que sempre é a luz. Se isto estiver em fundamento, isto será simples. Mas ora, Eros Barçanufo, se isto estiver na minha vida, incorro que vou ficar na miséria. Mais ainda, então miséria por miséria, que estejamos na miséria rica, cheia, e de que faz por si mesmo e nos leva por onde precisar. Tudo está por nós, ou nada está por nós, porque não permitimos. Porque só permitimos dentro do aspecto e do verbo que entendemos. Então, há uma gradabilidade entre nós, simples, uma aragem simples. Então, será, Eurípides Barçanufo, que é no simples que está o tão simples o diagnóstico do espírito da bem-aventurança, da visão exata. Somos tão arrogantes que queremos que depois desta vida, de tudo que edificamos, que na outra vida seja do modo que queremos que seja, e dos lugares que queremos estar, nos lugares que queremos ser, e de que todos os seres que estão do outro lado, por obrigação coletiva, ou seja, o que for, que nos atenda, nos abrace, nos leve para a excelsitude, que nos leve para todos os hospitais, que nos leve para tudo isto. E também aqui, em todo indicativo particular, totalmente à parte daquilo que somos apenas intermediário. Se podemos aqui, na utilização de verbo, ir às profundezas, ou ir para cima, do mesmo modo em todas as partes, seguintes em todos os campos de vida é o mesmo. E aquilo que podemos saber de nós é nada, porque o que sabemos de nós é tão pouco, que a de verdade de nós, estamos encarnados por algo sórdido em nós. E isto valerá na nossa jornada. Por isto, estamos aqui de passagem. E seremos testados pelos nossos próprios atos e pela utilização dos verbos que temos. E mais nada.
sois mortais. Somos vigentes e sustentados apenas isso. O que diz respeito ao que é o conforto ou não conforto, o que é prodigalidade ou não, o que é bem-aventurança ou não, nos dizeres de tudo isso está constituído todo este mundo lá fora. Então, no quesito deste tão breve deste silêncio entre nós, existe algo que é de verdade, implacável, absoluto. A implacabilidade divina, numa invenção sagrada, nos dá tudo que é possível e será sustentado. Então, filhos desta vida, senhores e senhoras, senhoritas, estamos neste percurso breve desta vida, nós todos, agora. E no campo de vida daquilo que podemos saber de verdade, que estamos num campo de vida de encarnados. Não somos um cidadão ou uma pessoa qualificada que o mundo deu, ou que nós inventamos. Somos o sagrado, somos aquilo que é inevitável, incontestável, que nada e nada possa mudar. Então, neste quesito, no interior deste pórtico, vamos dizer que tamanho é o interior deste pórtico. Ele tem tamanho e não tem? Que proclama que é possível uma luz distinta e que nos traga a revelação. Essa luz distinta, quando ela acende e diz, olha, quanto que edificaste, o que edificaste é transitório. Então apagamos a vela imediatamente. Porque estamos enlouquecidos por aquilo que edificamos nesta terra, seja o que for, ou em nós mesmos. Então a primazia da revelação, que é a primazia crística, búdica, ou todos os demais que vieram para esta terra, revela-os. Naquilo que se constitui os ritos de passagem final entre nós todos aqui. Então existe um período dentro do tempo. E este período do tempo diz respeito às leis dos encarnados e dentro da lei daquele que faz possível esta comunicação. E no tempo hábil do cansaço de todos vós e tudo mais. No ritos de passagem significa algo muito intrigante. Ritos de passagem significa algo que nunca mais vai ser igual. Estipulado neste mundo, 2 ritos de passagem,
da magnitude maior possível aquilo que entra neste campo e o que sai deste campo. É absoluto. Ninguém volta. E nada que possa entrar nesta terra, neste rito de passagem, de entrar nesta terra, está sob as leis e julgo deste campo de vida, até o ponto que possa sobreviver ou não. Mas não volta mais originalmente. Isto quer dizer que o recém-nascido não volta mais para o útero. Ele tem que respirar. Isto é um rito de passagem. Se há algo que se faz no útero, e se for um rito de passagem, o princípio de um rito de passagem é por si só. Se diz respeito aos ritos de passagem consignados aos seres que se aproximam e tornam uma unidade daquilo que atavicamente vão realizar a obra-prima de trazer outros seres para esta terra. Utilizam esses recursos que custam caríssimo. Numa decisão de uma inteligência maior, nos ritos de passagem que sempre trouxemos, para finalizar esta intersecção entre nós, magnífica. Diz respeito que qualquer um de vós ser da natureza humana e espiritual, mas para exemplificar um deles, qualquer um, que aquilo que assente e de que ele vê que está edificando e de que a provisoriedade é tão absoluta, e que esta provisoriedade absoluta prova em si mesmo o decurso disto, ele faz de sua vida integralmente o que o faz percursionar neste campo. O que faz revelar que tem os olhos do leão, o que faz percursionar sua cegueira, o que faz percursionar sua provisoriedade, o que faz percursionar do que é sustentado. Apenas esta luz da revelação que traz que todos os verbos que tiramos de um tesouro, de uma caixa de tesouro, e a utilizarmos será naquilo que podemos estar impregnado, não impregnado, escravizado ou escravizador. Nisto, então, este ser, em desespero pela sua cegueira, em desespero, num estímulo gigante, por aquilo que o sustenta. E diz respeito que nesta revelação, quando diz que algo, daquilo que o sustenta, algo se esvai, outro não se esvai. Outro algo faz tecidos longínquos, outros não. E por acaso ele ouve a voz do Espírito e o Espírito diz, cuidado, economiza. Economizar significa que estamos revelados de qualquer algo, que utilizamos um verbo próprio e particular, e que pudesse este verbo qualificar e fazer vigências, ele gasta algo. Então ele começa a economizar esta potência divina que nos sustenta. Vai ficando menos do mundo e mais daquilo que está revelado. E a revelação torna-se a sua bússola. Tudo isto está num trajeto crístico, esta obra-prima crística. E de outros Cristos, obra-prima, condizente àquilo que nos faz filhos e de que aquilo que nos sustenta potencializar-se em nós. Então, ao contrário de termos muitos endereços, temos um só. A pátria original, a visão original, o sentimento original.
o conhecimento original, a lei original, a justiça original. Compete a este ser, então, que quando esta condensação, desta potência divina, daquilo que adentra, se faz tão grande, há um veredito, e sempre haverá um veredito. O veredito é que à sua frente distingue-se uma passagem Isto quer dizer que quando estamos prontos, estamos prontos. E o indicativo da passagem vem por natureza. Só que é algo muito inacreditável. Filhos desta vida, se isto for uma passagem, de que tamanho abdicareis dela? Nesta passagem, existe a primazia de um grande guia. E este grande guia se aproxima e diz, chegou a hora. A primazia é que, quando há uma passagem, é de uma velocidade para outra velocidade. Isto é científico, não é? Então, há velocidades múltiplas em todos os sons. A velocidade múltipla aqui, velocidade múltipla. Adentraremos para outra velocidade. Quando esta outra velocidade existir, tudo desta ficará distinta. Isto quer dizer que num rito de passagem de aqui estar e não estar mais, é um rito de passagem, filhos desta vida, de que estarão na frente desta passagem, olhando para trás desesperado. Quando este ser aqui que tratamos tem o intento o máximo de possível e aceita seu destino em totalidade, irá sós. Ora, Eurípides, como seres que se encontram em afinidades imensas, vai acontecer que eles vão passar sozinhos e vão se encontrar nas suas afinidades ou não. Mas todos serão testados um por um. Então este ser que aceita este destino, a velocidade maior que compete a esta passagem, o traga, o leva para dentro. E a partir desta velocidade maior, tudo é diferente, absolutamente tudo. E paradoxalmente, por algo para dizer que tudo é um milagre, o primeiro encontro, a primeira estadia, a primeira estação é a do descanso. Ora, Eurípides, será que não é o do nirvana, do desvarna, Eurípides, disto ou daquilo? O nirvana. Estão cansadíssimos, precisam de nirvana. Estão destroçados de cansaço. Vão precisar de nirvana. É intrigante. No obséquio de toda solidez, de toda arrogância, de toda intransigência, podemos passar dela para nirvana. Para o obséquio disto, numa universidade maior, apronta-se para nós, daquilo que estamos extremamente cansados, a possibilidade de entrar num lugar do descanso. É a primazia máxima, mas quando diz que cansar é verbo, nós não inventamos verbo. Verbo é Deus. Quer dizer que tudo é Deus? Quer dizer que Deus está só na metade do caminho?
Deus está em tudo que é possível existencial. E o que faz a existencial existir. Mas estamos lá no descanso. Então, naquele descanso, saibam, esse ser da natureza humana espiritual, quando atinge lá, do cansaço deste ser, de tantas vidas, e adentrar esse descanso, ele está no paraíso. Talvez ele pudesse dizer que estivesse no nirvana. Quando esse descanso acontece, ele só é a contraparte a contraparte do cansaço, da exaustão. Então só estamos no céu pela contraparte de tanta exaustão. Estamos no começo. Nessa estadia desse descanso, e acontece algo que é de uma entrada da natureza humana e espiritual de uma velocidade tão grande que só os grandes e grandes videntes podem saber e ver. E que nos faz isto que sois todos agora. É algo que está em nós e é uma das particularidades dessa natureza, que é a gratidão. Então, esta gratidão não está lá dentro daquilo, aquilo lá propiciou que em nós ela implodisse e explodisse a gratidão. Então, a gratidão é mormente a nós mesmos, da natureza humana e espiritual naturalmente. Somos principalmente gratos, a gratidão incomensurável pelo Criador que nos faz e sustenta, e de que faz e nos sustenta nossos semelhantes. Todos os campos de vida, todo o existencial. Quando isso explode, quando esta gratidão explode, entra em estado natural de convívio, de adentrada em nós, algo que explode, implode em nós. A oração. Então somos de uma natureza que ora e agradece, que ora e que agradece. Então, nisto que agradece e que ora, vamos levantar nossas mãos. Algo faz sustentar esta possibilidade. Algo faz sustentar a diretriz de vosso cérebro, que realiza a obra de que pela vontade possa esticar as mãos. Algo a sustenta. Estar em oração é a plenitude, é a totalidade, é a urgência máxima do que dignifica nossa jornada. Assim sendo, na inteligência maior do que faz este reino, há três vertentes, três intentos, três algo que quiser, do que vai percussionar aqui entre nós. A primeira vertente nesta estadia é que seres, aqueles que trouxemos com afinidades múltiplas, nas muitas e muitas jornadas de cada um aqui, e condizente que é um intento, queria reencontrá-lo. Não quer reencontrá-lo, a sua pessoa. Como poderia ser tão diferente essa pessoa, se há 3 ou 4 encarnações vai encontrar a sua natureza implícita, explícita e tudo o que é possível? O que teremos da nossa natureza para este ser? Em afinidade imensa, e de que é para cada um, não é para todos. Para cada um.
E para que adentrar e estar à frente de vós, não há de ser um supliciador, não há de ser algo que se arrasta empesteado, há de ser algo que esteja pronto para isto e que jamais o infestará. Prometam para Eurípides e Barçanufo, todos que estão aqui, que não os empesteará com qualquer arrogância que aqui reine. Deem as mãos em profunda entrega. A correspondência, o diálogo, é para cada um do modo de cada um, e que seja para todos aqui, e para todos os seres que aqui estão, colocando as mãos em cima desta mão carnal e desta mão não carnal. Quer dizer que, se estivéssemos de todos os lados possíveis nas fundações de nossas vidas, existiria a possibilidade desses seres se aproximar. Só existe a possibilidade de colher uma maçã quando aquilo que é mútuo em totalidade acontece. A segunda vertente dos guias, o esclarecimento dos guias. Não haveria possibilidade de intersecções entre campos de vida, entre multiplicidade de passagens, sem os guias. São guias. E para esclarecimento, trazer como claro o que significa os guias, eles atuam dentro de suas irradiações. E cada um de nós tem a propensão de uma irradiação específica que combina. Então, um guia combina, e dentro das suas irradiações que atuam, pode atender a centenas de seres. E dentro desta organização imensa de milhões, todos se subdividem e têm o mesmo itinerário. Do que posso. Então, um guia não é para tirar nossos pecados. Um guia não é para acelerar a possibilidade de tudo que está em nós, de que é pérfido. Um guia não está para nada disso. Ele estará pronto a qualquer hora, para que quando precisamos de um ponto para outro, de uma velocidade para outra, de um campo para outro, ele poder ser um guia. Como sempre, o exemplificando nesta natureza comum, desta vida de encarnados, daquilo que está perdido nas matas, está perdido nisto ou daquilo, organicamente. E precisamos de um guia que saiba do lugar e da região, que seja do alto para cima, do cima para baixo, seja o que for. Então, quando encontramos um guia, lacrimejamos de alegria. Na apólice deste guia será a salvação, porque é o único que poderá saber o caminho de volta. E que seja suficiente num tempo hábil para que não morram organicamente. E sempre, talvez, sempre, dirá para estes:
é um tanto longínquo. Deixe as suas cargas aí e venham sem elas. Porque senão não vão conseguir atravessar, porque é pesado. E nós não vamos ficar carregando ninguém. Somos guias, não carregadores. Em todos os âmbitos é assim. Então, quando invocamos um guia, e queremos muito sair de algo para algo, ele sempre vai dizer, deixe isto, porque não vai aguentar o percurso. A maioria de todas as maiorias, não o seguem, não vão deixar seus embaraços ali. Neste esclarecimento e nesse circunscrito, os guias estão prontos. Agora estarão prontos. E se tocasse o prato esquerdo de qualquer um aqui agora e dissesse, siga-me, nós seguiremos. A terceira vertente. Seres curadores. Seres dentro do mistério da cura. No âmbito da cura, do ímpeto. Seres da natureza humana e espiritual e seres em vigílias múltiplas correspondentes a outros campos. Trazem consigo de outros campos de vida e até mesmo de outros campos e de outros planos, o suficiente para atender a cada um de nós, de que é gigantesco cada um de nós e nossos pedidos. E estes seres curadores são curadores, não são escravos nossos. Dentro desse apetite absoluto, apenas eles sabem exatamente e totalmente o que precisamos. Quando estiver a porta aberta, eles atuam. Estando a porta aberta, seja qual for, em qual plano, em qual velocidade de nossos órgãos, apenas dizem para cada um de nós, não atrapalhem, não atrapalhem. Se fizermos uma incisão invisível e colocarmos com precisão os minerais, as essências, e atrapalharem, derem excessivos trabalhos para aquilo que precisa ser curado. Como vamos curar todos os dias? Quer dizer que seremos escravos e vamos todos os dias curar, descurar, curar, descurar, curar e descurar? Então poderíamos dizer que em todas as partes, em qualquer canto, em cada estadia, em cada lar de cada um, estes seres curadores poderiam estar atuantes e atuantes e atuantes. Eles estão atuantes dentro de uma lei rigorosa de cima. Existe uma permissão legal para tal assinte, para tal intento entre nós todos, para que estes seres aqui estejam, e também, no tocante a que seja extensivo a qualquer um que esteja aqui,
a outros seres que não estejam aqui, mas dentro de uma lei severa, não daquilo que entendemos e fazemos nossos queridos seres curadores. São velozes e rápidos, e sempre as cicatrizes invisíveis precisam de um tempo da vida e trazem, e estas cirurgias trazem em si mesmo reflexos. E os maiores reflexos estão em 3 dias. Vamos encostar nossas mãos. Então sustentado está o intento de Eurípides Barçanufo. O intento das mãos que são sustentadas, de outra maneira não haveria mãos. Não rogamos porque estamos pequenos. Rogamos porque temos direito. E rogamos dentro e o direito que nos dá direito de rogar significa que, muito mais do que podemos ser importantes, este rogar é infinitamente maior. No condizente na totalidade de nossa atenção, e de tudo que faz por nós, partindo desde nossa existencialidade, somos existentes. Existe um ato. A consagração significa que no ápice da totalidade do que possamos estar plenos, a consagração aparece. E o efetivo da consagração é de que um estímulo e uma velocidade maior em nós consagra. E isto que consagra, essa velocidade maior em nós, não é mortal. Quer dizer que a consagração crística entre seus discípulos é por aquilo que não morre. Mas atingir a consagração pelo aquilo que não morre significa que estamos profundamente revelados de nossa provisoriedade aqui na Terra. E o indicador da consagração sempre esteve, sempre estará. Quando ninguém mais estará nesta Terra, a consagração será a mesma. Porque sempre será o Pai, o Criador, o sustentador. Não de um modo pragmático, de um modo onde é impossível que não seja. É um fundamento. Pai, o Filho e o Espírito Santo. A testemunha eterna. Isto apenas não é um épico crístico, mas está em todos os épicos anteriores até, mas sempre será o mesmo. Podemos abaixar as mãos. Devo transmitir a todos nós que bem sabemos que é muito longo o nosso trajeto aqui entre todos nós.
longo no tempo, longo disto, mas a precisão do que precisamos está nesta estadia e corremos os riscos de estar a sós. Mas este convite não inclui apenas o que poderão entender do que trazemos, inclui também mensageiros imensos que nos levam a um lugar específico, distinto desta terra. Bendita seja a possibilidade esta entre nós, e de que o feitio desta não está por nós, realizadores, mas por vós, ó Pai, que realiza. Estamos encerrando. Lentamente possam caminhar neste encerramento e vão indo, abram o portal e verão que algo inacreditável acontece. Talvez, se um grande guia, na disposição dele, estivesse em vossos lares, e em vosso lar estivesse um portão, e deste portão, este grande guia diz, siga-me. O que nós vamos seguir agora? Que assim seja.